Saudações aos telespectadores da TV ED Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já se estende há mais de 6 meses. Para tanto, trouxemos aqui o professor universitário, cientista político, o professor Rodrigo Leite, da UFESA, que vai nos ajudar a entender esse conflito, o seu contexto, bem como as perspectivas de cessar esse conflito internacional. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, pela terceira vez, o professor universitário Rodrigo Leite, ele que tem, no caso, seu ministério, seu magistério, exercendo ali na nobre UFESA, Universidade Federal aqui do semiárido, aqui de Mossoró. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Obrigado, doutor Nazeu. É uma satisfação estar aqui participando do programa pela terceira vez. Já viemos aqui tratar sobre conflitos, fora um pouco da área jurídica, mas na área das relações internacionais. Foi o caso da Venezuela, uma pequena revolta que eles tiveram na ocasião. E agora viemos aqui tratar sobre um conflito de ordem mais mundial, que é o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Então, vamos aqui aos nossos debates, aqui, nossas discussões, que são importantíssimas. O doutor Rodrigo, ele, como nós falamos, exerce seu magistério na UFES, ele tem doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, então uma pessoa por demais capacitada para nos ajudar esse fenômeno, esse conflito que ocorre ali no leste europeu, mas que tem reflexos, como o senhor bem falou, em todo o mundo. Não apenas geopolítica, mas sobretudo na economia. Doutor Rodrigo, o assunto é extenso, nós temos que avançar na pauta. E eu queria que o senhor me ajudasse a entender esse conflito. Eram países que faziam parte do mesmo bloco, que era o bloco soviético, e recentemente, digo recente, 2014, faz bem pouco tempo, a questão de 6, 8 anos, já tinha tido um conflito na região, que era a questão da Crimeia. E como isso veio desembocar agora em 2022, fevereiro de 2022? Bom, é um pouco uma história longa. Vou tentar sintetizar aqui um pouco para os telespectadores, fazendo um retrocesso. A Ucrânia, ela é um dos países ali da região da Ásia, junto com a Rússia e com a Bielorrússia, que faziam parte, desde o século XVI, de digamos assim, uma grande pátria eslava. Então, desde o século XVI, eles têm uma origem comum cultural, uma origem também linguística e religiosa, da Igreja Ortodoxa cristã. Ao longo do tempo, logicamente que a Ucrânia ela começou a desenvolver uma linguagem, uma língua própria, e foi se afastando um pouco da Rússia e criando aspectos, áreas de independência. Isso com a Revolução Russa de 1917, em um primeiro momento eles se tornam independentes, mas logo depois, com a entrada do regime comunista, eles são novamente anexados ao território da União Soviética. E vários países que hoje são independentes do leste europeu, todos fizeram parte da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, então a Ucrânia ela se torna um país independente. Mas desde então, mesmo com essa independência, ela vem sofrendo ataques, porque a Rússia sempre é ressentida, porque a Ucrânia tem um papel estratégico. É o segundo maior país da Europa, a Ucrânia. É um país grande, vem logo depois da Rússia.
é um país que tem recursos, né, minerais, né, trigo, né, de gás, né, importantíssimos para o resto da Europa. Então, assim, é um país que tem uma importância muito grande. E aí nós temos também uma questão que é o quê? Uma luta interna da população, né, do seu povo, entre pessoas que são pró-Rússia e pessoas que são contra digamos assim, a dependência ou a vinculação da Ucrânia com a Rússia. Isso causou, né, inclusive, presidentes que queriam fazer ser mais a favor da Rússia. Um presidente, ele caiu, ele assumiu, ele ganhou as eleições, mas logo depois começou a criar leis que impediam a Ucrânia de, digamos assim, de se vincular à União Europeia, e a sua população se revoltou do país e colocou para fora esse governo. Ele acabou sendo refugiado na Rússia e entrou um governo pró-União Europeia. Então, esse conflito ele já vem de bastante tempo, até que em 2014, a Rússia decide invadir uma região da Ucrânia, um estado independente, que é a Ucrânia, um país independente, então, que é a Crimeia. A Crimeia é um pedaço de território da Ucrânia, né, que já não é mais, e que tem uma população bastante considerável de pessoas de origem russa. Então, por isso, né, foi uma região que, no meio do conflito de uma revolução que existia na Ucrânia, a Rússia vai lá, invade a Crimeia, né, e toma a Crimeia de fato, né, e para, digamos assim, formalizar a anexação desse território, ela faz o quê? Ela faz um plebiscito na sua população para que eles escolham se eles querem ficar com a Rússia ou com a Ucrânia. Só que um plebiscito feito com o quê? Com o exército russo apontando as armas para a população da Ucrânia. Então, a crítica que se faz é que esse plebiscito ele foi forjado, né, foi fraudado, porque a população não se sentia livre para votar. Então, a Rússia, de fato, anexa um estado, uma parte do território da Ucrânia, já em 2014. Então, isso, com certeza, foi um grande, digamos assim, foi uma experiência que se fez e que o mundo não se atinou para isso e não houve duras sanções contra essa anexação, como se esperava que fosse feito. Doutor Rodrigo, uma das justificativas de Putin é que a OTAN estaria alargando ali sua jurisdição, podemos assim dizer, no leste europeu. A OTAN como uma organização, né, o Tratado do Atlântico Norte, que reúne vários países da Europa e os Estados Unidos também, era uma organização da época da Guerra Fria ainda. Essa desculpa de Putin tinha algum fundo de verdade, doutor? No caso, a Ucrânia realmente estava se aproximando da OTAN? Sim, já há algum tempo, já desde 2008, né, que a OTAN, que a Ucrânia, ela vem tentando, né, fazer parte da OTAN. Né. Em 2008, houve, inclusive, negociações mais próximas, pressionadas pelos Estados Unidos, inclusive, né, mas países da Europa retrocederam, né, por razões de não, digamos assim, apertar o laço de tensão entre a Rússia e a Europa. Né. Isso vem sendo retomado, né, já agora no final da década de 2010, e entrando em 2020, nós já temos aí uma tentativa com esse presidente agora, o Zelensky, dessa retomada de o quê? De que a Ucrânia ela faça parte da OTAN, né, e também ser um país membro da União Europeia, que é importantíssimo. E por que fazer parte da OTAN ela é tão importante? Porque a OTAN ela é uma organização, é um tratado internacional que criou uma organização internacional para o quê? De defesa militar. Então, quem faz parte da OTAN, o país, se sofre alguma agressão armada, né, quem vai defender esse país é todo o bloco. Então, assim, por isso é que é muito importante. A Ucrânia ela sempre se sentiu ameaçada, e com razões, né, por parte da Rússia. Né? Então, assim, é muito importante para a Ucrânia ter essa atenção da OTAN e ter essa vinculação. Ela é um membro associado, mas essa condição de membro associado não lhe garante, né, uma defesa armada. Para ter essa defesa armada
né, de todo o bloco da OTAN, você precisa ser membro ativo, efetivo, né? Então, a OTAN, só para um histórico básico, para que a população entenda, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo, digamos, ele fica bipolarizado aí entre a União Soviética, o regime comunista e os Estados Unidos, e é criada a OTAN, né, que envolve ali inicialmente 12 países europeus, juntamente com os Estados Unidos, e para a defesa militar e para conter o avanço do comunismo no mundo, né? Então isso foi. Quando, em 1991, a União Soviética ela deixa de existir, ficando apenas a Rússia, né, o que é que faz? A OTAN, né, os países que faziam parte, né, da Rússia, né, ex-repúblicas soviéticas, como, por exemplo, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, e outros, Polônia, enfim, todos vão e dizem, não, nós queremos fazer parte da OTAN. Então isso vai empurrando o quê? Vai empurrando para que no cenário do mapa mundial, a Rússia vá ficando isolada e, digamos assim, as armas, os mísseis, sejam todos apontados para o quê? Para o território da Rússia. Então, para a Rússia, é muito ruim que a Ucrânia faça parte da OTAN. Por quê? Porque ela vai ter, né, digamos assim, um exército, né, da OTAN, né, na sua fronteira e não afastado, né, da sua região. Então, é por isso que a Rússia usa esse argumento, né, para dizer assim, olha, nós não queremos a Ucrânia fazer parte da OTAN, queremos que ela seja um Estado independente, mas que não faça parte nem da União Europeia, nem da OTAN. Doutor Rodrigo, ainda nesse bloco, bem rapidinho, falar sobre as sanções. Qual foi a postura dos países, sobretudo os países europeus e também o próprio Estados Unidos, contra essa atitude da invasão da Ucrânia? Bom, logo quando tem início o conflito, né, os Estados Unidos, juntamente com os países europeus, principalmente puxado pela Grã-Bretanha, por França, iniciam uma série de discussões para sanções econômicas. Essas sanções, elas se dão, como, por exemplo, bloqueio de recursos, de verbas, né, de capitais, né, de membros do governo e de pessoas que são empresários do país, enfim, de grandes empresas. Então, esses bens são bloqueados, vocês viram na mídia, iates sendo sendo embargados, casas, né, de milionários, mansões, proibições também, a gente fala também de sanções diplomáticas, que é o quê? Proibição de voos da Rússia e para a Rússia, né? Ou seja, para tentar isolar ao máximo o território. Também proibição de comércio com a Rússia através do sistema de bancos mundial. Então, a Rússia ela deixa de fazer parte de um sistema bancário mundial de transferências de recursos financeiros. Então, isso tudo na tentativa de fazer com que o quê? Que o país ele se estagne economicamente e a sua população, né, e o grande empresariado ele se revolte e tente fazer com que o governo ele caia ou mude de posicionamento, o que de fato não aconteceu, né? Essas sanções elas não causaram o efeito desejado, né? Nós tivemos aí, embora essas sanções econômicas elas tenham sido feitas, os estados da Europa, principalmente, eles não conseguiram fazer tanto. Por quê? Porque existe uma dependência da Rússia para os estados europeus, que é o quê? A dependência do gás, né, que aquece as casas dos europeus. Então, por isso que é uma sanção que eles aplicaram econômica, mas ao mesmo tempo eles não podem ultrapassar o limite, porque senão a Rússia vai lá e fecha o registro do gás que ele envia para a Alemanha, para a França, para a Itália, e a sua população vai morrer. Então é uma questão de segurança, né, da população. Então eles vão até onde podem, mas não podem ir mais, né, por conta dessa dependência da Rússia. Então veja como é frágil, né, até você aplicar uma sanção a um país que invade um outro, porque o mundo hoje ele está, né, sempre interdependente, né, sempre dependendo um do outro. Verdade. Nós temos aqui o Dr. Rodrigo Leite, está nos ajudando a entender o conflito da Ucrânia e da Rússia. Só para deixar o link, doutor Rodrigo, próximo bloco vamos falar sobre a postura do Brasil, nosso presidente, nesse conflito da Ucrânia e da Rússia, se nós estamos neutros, se o Brasil tomou partido de algum lado, tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é o conflito Ucrânia e Rússia. Para tanto, para nos ajudar a entender esse conflito, temos aqui o Dr. Rodrigo Leite, da UFESA, Universidade Federal aqui do Semiárido, aqui em Mossoró, cientista político, está nos ajudando a entender. Dr. Rodrigo, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o contexto geral e as sanções impostas pelos países europeus, pelo próprio Estados Unidos. O senhor falou que as sanções não tiveram o efeito desejado. A Rússia tinha um certo capital, reservas, né? Se fala de 600 bilhões em reservas, então Putin tinha se preparado. Mas eu quero saber nesse bloco a postura do presidente Bolsonaro. Eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas um pouco antes do conflito, no próprio mês de fevereiro, Bolsonaro tinha pisado na Rússia. Como se ouviu a postura do presidente, essas viagens anteriores e a postura, eu entendi, neutralidade do Brasil perante esse conflito? Pois não, Brasil. Inclusive, foi até engraçado, porque naquele momento que o presidente, poucos dias antes do início da guerra, ele vai até a Rússia, até se dizia, estava num momento ali de muita tensão, porque o exército da Rússia todo ali na fronteira com a Ucrânia, e depois da visita dele, o pessoal dizia assim, não, a Rússia vai invadir. Então demorou um dia, não invadiu, o presidente Bolsonaro foi lá e fez com que a guerra não acontecesse. Bom, não foi bem assim, mas a posição do presidente Bolsonaro, ela foi uma posição, nas relações internacionais, a gente chama de neutra. Né? E neutra por quê? Ela não foi diferente dos demais países da União Europeia, dos membros. Né? Por quê? Vou explicar. Existe uma questão vital para o nosso país de dependência da Rússia, que é o quê? Uma questão de que o Brasil sempre comprou fertilizantes para a agricultura, não é, do país da Rússia. E é um preço, logicamente, que muito bom. Então, se o presidente Bolsonaro vai lá e diz, não, eu estou aqui condenando a Rússia, não é, por ter invadido o território e tal, ele logicamente iria cortar essas relações econômicas. Então nós temos uma dependência da Rússia de quê? De fertilizantes, né, de petróleo também, uma parte de petróleo, de grãos também, embora o país, né, seja um exportador de grãos, mas há um intercâmbio também. Então, reter essa compra desse fertilizante em grande escala, né, da Rússia iria fazer o quê? Iria fazer com que a nossa agricultura ela sofresse. E nós somos um país que vivemos do agro. Né? Nós somos exportador de produtos, né, agrícolas. Então, isso iria prejudicar nossa segurança alimentar. Então, o que é que o posicionamento do presidente Bolsonaro? Eu não condeno a Rússia, né, não tiro os motivos da Ucrânia reclamar, mas eu vou me manter neutro, eu vou querer manter uma posição. Ele foi bastante lúcido, né, ao chegar e dizer, olha, o nosso posicionamento, a nossa diplomacia é de que ambas as partes elas cheguem a um acordo. Eu não gostaria de ver a mesa de negociação afastada, travada. Então ele vai e se mantém neutro, né, mantendo relações tanto como com Zelensky, né, ele tem ligações com o presidente da Ucrânia, né, mantém relações comerciais com a Rússia e assim tem levado. Ele é um pouco criticado, o presidente Bolsonaro, em relação a isso, mas não podemos perder de vista que ele teve uma visão estratégica, porque estávamos passando por um período de crise, saindo de uma pandemia, em que o país já estava sofrendo demais, e sofrer ainda mais as consequências desse conflito, né, com o corte desses fertilizantes, o país com certeza ia sofrer, porque se você deixa de comprar da Rússia, você vai comprar o quê? De um outro país. Só que, logicamente, com um preço muito maior, que iria já aumentar o custo da inflação do país, né? Então ia ser uma cadeia, né, que iria trazer um grande prejuízo para a economia do nosso país. Então, eu acredito que, do ponto de vista estratégico para o Brasil, o posicionamento do presidente Bolsonaro foi acertadíssimo. Né? É uma posição difícil de se tomar, poucos homens tomariam essa posição, né, porque a gente não pode esquecer que há uma invasão da Rússia na Ucrânia, né, mas ele primeiro teve como um olhar
para a situação peculiar da nossa população. Então, foi uma posição dura naquele momento, foi bastante criticado, mas se ele não fizesse, né, talvez teríamos uma inflação muito maior do que hoje está ocorrendo. Entendo. Eu estou ainda nesse bloco, queria entender a ação de um grande ator nesse conflito, que é os Estados Unidos. Eu vi alguns comentários, li alguns comentários de que se tivéssemos um presidente dos Estados Unidos forte, com mão forte, essa invasão não teria acontecido, que o time que Putin escolheu foi perfeito. Acusam Biden de ser fraco, haja vista a idade avançada. Esses comentários, esses críticos políticos, geopolíticos, tem algum fundo de verdade? Se fosse, por exemplo, um Trump, Putin seria mais comedido, teria mais cauteloso nessa invasão? Bom, na história, doutor Nazil, quando a gente fala do si, é bastante, né, preocupante, mas eu lhe digo com toda certeza que se fosse o Donald Trump, com certeza o Putin não teria agido dessa forma desmedida. Ele pensaria duas vezes. Então, tem o seu fundo de verdade. E os Estados Unidos, eu acho que, inclusive, com todas as críticas que se faça ao Joe Biden, mas ele foi o primeiro que, antes da Rússia invadir, todo mundo dizia que era um exercício militar, que a Rússia estava fazendo na fronteira ali da Ucrânia. Ele já dizia, o presidente russo ele vai invadir. Ele foi o primeiro chefe de Estado a dizer isso. E, por incrível que pareça, foi o primeiro chefe de Estado a acusar, né, o Putin de ser um terrorista e ser genocida. O presidente dos Estados Unidos, com todas as palavras, isso é muito grave, porque dentro do cenário de crimes de guerra, você tem os considerados crimes contra a humanidade, que são crimes ali mais pontuais, mas você tem a figura do genocídio, que é o quê? O extermínio de uma população. Então, o presidente dos Estados Unidos fez duras críticas, mas logicamente que ele é muito fraco em ação, né? Então, assim, talvez se fosse um Donald Trump, com toda, né, o jeito dele, talvez não houvesse uma coisa tão dura por parte da Rússia, né? Eu acredito que demoraria um pouco mais, talvez. Mas são conjecturas que nós fazemos, né? Não tem como a gente... Entendo. Doutor, apesar de não ter, assim, soldados da OTAN diretamente no conflito, mas até onde eu sei, ela fornece equipamentos, drones, armas. É algo tão complexo, assim, para que eu entenda, por mais que não seja diretamente, mas indiretamente ela está no conflito. Isso, doutor? Sim, sim. Bom, o conflito, né, até então, o conflito clássico que nós temos, né, de conhecimento né, da história da teoria da guerra, é quando você tem a existência de um conflito, ele se reveste de o quê? Ou do ataque clássico da infantaria, ou seja, do exército entrando num território, né, ou então, embora não tenha um ataque da infantaria de homens entrando num território, mas um ataque aéreo, seja através da força aérea, né, através de aviões de combate, de drones, né, agora mais recente, ou através da marinha, né, por exemplo, bombardeando através do mar de um país ou outro. Então, isso pode ser feito. Então, são esse tipo. Mas o que é que acontece? Os países da Europa, juntamente com os Estados Unidos, disseram, não, nós não vamos fazer, e da OTAN, disseram, nós não vamos colocar homens para auxiliar o governo da Ucrânia, mas nós vamos fornecer todo o armamento que for possível para que eles, armamento militar pesado, para que eles façam a sua defesa, através da sua própria população, né? Nós não podemos esquecer que quem está combatendo, né, o governo russo, o exército russo, é a população. A população de 18 a 60 anos foi impedida de sair do país. Então, todo homem que pudesse carregar uma arma de 18 a 60 anos, a família todinha saiu do país, né, para os países da fronteira, refugiando-se, e os homens foram obrigados a ficar, e quem pudesse carregar uma arma iria ser obrigado a entrar no Exército de Defesa da Ucrânia. Então, logicamente que esses armamentos que estão sendo doados
pelos países, França, Inglaterra, Estados Unidos, estão sendo utilizados por essa população, né, que muitos deles tinham treinamento militar, alguns eram da reserva, mas tem gente que não tinha treinamento e começou a receber treinamento no meio do conflito. Então imagina como é difícil, doutor Nazil. Você ali é um agricultor, é um cara que tem um mercadinho, e de repente você se vê no meio de uma guerra, tendo que mandar sua família para fora do país e ser obrigado, não é, a fazer parte de um exército, o exército da Ucrânia, para combater um dos exércitos mais poderosos do mundo, que é o exército da Rússia. Então, é uma situação extremamente difícil da Ucrânia. Eu não me imagino, não tenho assim, noção de como é a cabeça de um ser humano que entra num conflito desse. Né? Quando você está ali, tudo bem, e de repente você tem uma empresa, tem tudo mais, e de repente você se vê no meio de um conflito armado contra um exército poderosíssimo na porta da sua casa. É extremamente difícil. Quem passa por uma situação dessa, eu acredito, na minha visão, que nunca volta ao normal, porque é muito complicado. Situação dificílima, que passa o povo ucraniano, mas muito valente, muito corajoso, como o senhor me falou, um dos atores internacionais no sistema bélico. Estados Unidos e Rússia estão no topo e eles encararam de frente. Está sendo um ato de muito grande coragem. Mas no próximo bloco, doutor, eu queria entender a questão dos refugiados. Como é que eles estão sendo recebidos, se existem tratados e leis internacionais que asseguram esse trânsito desse pessoal que está saindo da Ucrânia, em grande parte mulheres e crianças. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios do Dr. Rodrigo Leite, ele que é professor universitário lá da UFESA, cientista político, e está nos ajudando a entender a temática da guerra da Ucrânia e da Rússia, que já perdura por mais de 6 meses. Nos primeiros blocos começamos a entender o contexto do conflito, suas repercussões, falamos um pouquinho das sanções impostas pelos Estados Unidos e também do apoio da OTAN no conflito em favor da Ucrânia. Nesse bloco, doutor, eu queria entender a questão dos refugiados. O senhor falou no bloco anterior que foi proibido homens de 18 a 60 sair do país. Então, o restante, a massa restante de mulheres, de crianças, foi permitida essa saída. Pelas fronteiras, tem ali os países fronteiriços, acho que é Polônia, um deles. Como eles estão sendo recebidos, doutor? Existe algum tratado ou tratados internacionais que favoreçam esse pessoal? Como o senhor vê essa situação e como está sendo regulamentada hoje? Na questão dos refugiados, existem sim tratados internacionais, né, no seio da ONU, e diversos países, na maioria dos países, eles assinaram esses tratados, que é o quê? De que, no caso de um envolvimento de um conflito, não é, armado, né, aquela população que ela tente fugir do conflito, ela seja recebida por países fronteiriços, né? Então, eles recebem uma proteção especial, um status de refugiado. Então, eles recebem de muitos países, por exemplo, uma carteira de permissão, um visto de permissão. Aqui no Brasil nós temos isso. A pessoa que vem de fora e solicita um refúgio no país, fugindo de um conflito político armado, ela recebe um status de refugiado, recebe uma carteira de identificação da Polícia Federal para que ela possa exercer seus atos da vida civil normalmente. Então, não é diferente nos países da Europa. Então, eles são recebidos pelos países ali da fronteira, Polônia, Lituânia, Moldávia e outros mais. Existe também, né, duas organizações internacionais que ajudam esses refugiados, que é o quê? É o Alto Comissariado da ONU para a questão dos refugiados
e temos também o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que são 2 organismos que trabalham em regiões de conflito. Então, os tratados que regem esses órgãos internacionais, eles dão que imunidade e proteção para que esses grupos eles entrem nas áreas de conflito armado e resgatem, né, essa população que está sofrendo, né, e levem para os assentamentos, né, próximos ali da fronteira, e que depois se dê um destino para essa população enquanto o conflito ele dura, né? Alguns governos, independentemente dessa atuação do Comitê da Cruz Vermelha e do Comissariado de Refugiados da ONU, têm dado algum incentivo para que a sua própria população ela receba, né, as pessoas da Ucrânia. Por exemplo, a Inglaterra, ela recentemente ela editou um decreto, foi uma lei, não lembro agora qual foi o ato normativo, mas dando incentivo de 350 libras para cada família que desse 1/4 para uma pessoa, né, ou uma família de refugiados da Ucrânia. Então, é muito importante esse suporte nesse momento de dor para essa população. Então, nós temos aí os próprios países dando ajuda, nós temos a ONU dando uma ajuda e nós temos um Comitê Internacional da Cruz Vermelha também ajudando, né? Mas é muito importante o quê? O apoio dos governos em si. Por quê? Porque a situação de refugiado, você tem assentamentos onde eles ficam ali temporariamente, mas ninguém quer viver no meio de cabanas, de centros de refugiados. Eles querem ir para um país, querem continuar a vida, ainda que do jeito que for, né? Então é importante que os países eles recebam essas pessoas de braços abertos, né? E muitos têm feito isso. Doutor, assim, com a questão da internet, redes sociais, câmeras nos celulares, nós percebemos durante o conflito mortes em massa de civis. O senhor falou de crimes de guerra, acho que foi o primeiro bloco, mas vamos tentar ser bem assertivos aqui e finalizar, tentar entender esse ponto. Sendo configurado o crime de guerra, crimes contra a humanidade, existiriam, no caso, seriam colocados tribunais internacionais para julgar esses, ou generais, ou mesmo Putin? Como seria, doutor? Assim, digamos que esse conflito se estenda até o final do ano, por exemplo. Bom, hoje nós temos um Tribunal Penal Internacional, né, com sede em Haia, na Holanda, em que ele visa justamente julgar, né, crimes contra a humanidade, né? Existiam no passado tribunais que eram, digamos assim, criados, em termos jurídicos, eles chamam de tribunais ad hoc, que são criados específicos para aquele caso. Então, nós tivemos um tribunal penal para a ex-Iugoslávia, no conflito que existe na ex-Iugoslávia, desculpa. Tribunal penal para a questão do genocídio que aconteceu em Ruanda, né? Tribunal penal para a questão do Timor-Leste. Mas, depois dessas experiências, decidiu-se criar um Tribunal Penal Internacional. Qual é o problema desse Tribunal Penal Internacional? Ele visa, que foi um avanço logo inicialmente, que é julgar o quê? Qualquer pessoa que seja, né, ali o mentor e o ordenador daquele crime, né, daquele genocídio, daquele crime contra a humanidade. Então, isso é importante porque um presidente, um general militar que ordena um genocídio, ele pode ser condenado, né, nesse tribunal. Mas para que isso aconteça, e aí é uma questão que eu chamo a atenção, que no direito internacional, né, a política ela sempre está por trás. Porque no cenário mundial, nós não temos uma ordem jurídica como nós temos aqui dentro dos nossos países. Então, dentro do país, como é que a gente tem? Se alguém comete um crime, né, ele é julgado por um tribunal, ele vai preso. Por quê? Porque você tem uma polícia que vai lá e vai na casa do cidadão, vai prender ele e vai botar ele na cadeia. No cenário internacional, das relações internacionais, nós temos tratados internacionais que versam isso, mas nós não temos o quê? A polícia, digamos, mundial, entre aspas. Se um presidente de um país ele é condenado, né, por um tribunal penal internacional desse, ele só vai se o país ele entregar voluntariamente aquele cidadão
para ser julgado e ser condenado. Se isso não acontecer, ele não vai, porque simplesmente esse Tribunal Penal Internacional não tem competência nem jurisdição para entrar no território, né, pegar a força aquele presidente ou ex-presidente e levar para o tribunal para ser julgado. Então, por isso que é muito difícil. E veja mais, por exemplo, fazer parte desse tribunal é uma questão de voluntarismo. Então, os países entram, fazem parte se quiserem. Veja que os Estados Unidos, até hoje, nunca fizeram parte do Tribunal Penal Internacional. Para quê? Para que não julguem e nem sejam julgados os seus presidentes ou militares, né, por esse Tribunal Penal Internacional. Então, é uma dificuldade muito grande. O Tribunal Penal Internacional tem julgado muitos governantes da África, e por isso ele é muito criticado. Por quê? Porque governantes que cometem crimes contra a humanidade da Europa, ali da América, enfim, de qualquer, digamos assim, da Ásia, Oriente Médio, eles não são julgados. Então, há uma crítica muito grande ao Tribunal Penal Internacional. Eu prevejo que seja muito difícil, né, se por um acaso esse conflito chegar ao fim e o presidente Vladimir Putin ele seja condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Eu vejo isso muito difícil. Por quê? Porque é um ex-presidente de um dos países que tem uma potência bélica e nuclear maior do país, maior do mundo, desculpa. Então, dificilmente, por mais que mude o contexto da Rússia para um capitalismo pesado, liberalismo, enfim, eu vejo isso como uma situação muito difícil disso acontecer, de alguém ir pagar por esses atos de crimes contra a humanidade, genocídio que está acontecendo na Ucrânia. Justamente, esse sentimento de impunidade, acredito que move esse tipo de governante, que toma esse tipo de postura, doutor Rodrigo. Vamos encaminhar, doutor, o próximo bloco, já para as questões das possibilidades de paz ou de desfecho desse conflito que já se estende há 6 meses e que vamos tentar entender quais as possibilidades, quais as alternativas, se vai partir da própria Rússia, se a China poderia intervir como um ator nesse conflito. Tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Rodrigo Leite, ele que é professor da UFESA, cientista político, nos ajudando a entender o conflito Ucrânia e Rússia. Professor Rodrigo, quais são as possibilidades de paz? O que a Rússia, afinal, quer? Ela quer um pedaço no caso do território, ela quer tudo, ela quer mandar um recado duro para a OTAN. Quais são as possibilidades, sendo bem otimistas, daqui para o final do ano esse conflito acabar? Bom, a gente não tem uma noção exata do que o presidente Putin ele quer. Ele começa dizendo que na região do Donbás, é uma região pequena que tem próximo da fronteira com a Rússia, né? Existem ali movimentos neonazistas que estão, digamos assim, acabando com a população russa, repreendendo. Então ele começa com essa história, mas ele invade inicialmente essa região, mas já invade o resto do país todo. Então, o que dá a entender que ele quer não apenas tomar essa região, né, que ele deseja, que é a do Donbás, mas todo o território, inclusive tirar o governo Zelensky do poder, né? Eu acho que o finalmente dele, a história dele é essa. Ele não quer que o governo... Por quê? Porque é um governo pró-OTAN e pró-União Europeia. E para ele isso é péssimo. Porque se isso acontecer, ele vai ter sempre ali o Ocidente apontando armas para a Rússia. Então eu vejo muito difícil
né, que o governo Putin ele fique só ali com aquela regiãozinha de Donbass. Ele vai tentar tomar o país todo. Já disse que agora em setembro vai ter uma nova ofensiva, mais forte, mais pesada, digamos assim, uma tentativa de chegar à capitulação da capital de Kiev, né? E a gente não sabe. Em termos de paz, doutor Nazar, sendo bem sincero, quando é que num conflito mundial desse a gente consegue ter um acordo? Em duas situações. Ou quando você chega ao momento de um conflito tão pesado, que entra num caos tão grande que se as partes elas reconhecem que se não se para naquele momento o conflito, né, aquilo ali vai desembocar no fim do mundo. Vamos né, colocar metaforicamente. Então eles vão e chegam e dizem assim, olha, aqui não houve vencedores, vamos acabar esse conflito, senão a gente vai se matar, não vai sobrar ninguém. Então isso é uma situação. A outra situação é quando você tem, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia diz, olha, realmente chegou no meu limite, não dá mais, eu vou ter que fazer concessões. E quais são essas concessões? Territoriais, políticas, eu vou sair do poder. Então, eu acho que nesses dois momentos. Mas não se tem negociação de paz quando você tem dois governos que estão dizendo, olha, eu estou aqui nessa luta, eu vou conseguir vencer, né, e vou expulsar o inimigo do meu território e vou vencê-lo. Zelensky está dizendo isso, o governo da Ucrânia, e Vladimir Putin também está dizendo a mesma coisa, dizendo que vai vencer a guerra. Então, quando os dois estão nesse clima de beligerância, não se tem acordo. É tanto que até hoje não se teve. Chegou perto, mas não se teve. Então, qual é uma terceira via que a gente pode ter assim de pensar? É que o restante dos países, eles se unam, né, para tentar fazer com que esse conflito ele chegue ao fim. Que se sente a Rússia, a China de um lado, né, o Irã, a Índia, e do outro se sente os Estados Unidos, os países da União Europeia, todos juntos numa mesa e tentem negociar o fim desse conflito. Se não for assim, meu caro doutor Nazeu, eu acredito que nós vamos passar do fim do ano e esse conflito ele vai perdurar. Porque do jeito que está, sinceramente, não vejo possibilidade de uma paz próxima, né, até o final desse ano. Eu acredito que ainda vamos passar o Natal e o Ano Novo com esse conflito vigente, infelizmente. Doutor, agora vamos ver um cenário pior, um cenário apocalíptico, podemos assim dizer. O que poderia detonar, a partir desse conflito, uma terceira guerra mundial? O que falta? Eu sei que Putin tem todo um arsenal nuclear. Será que em algum momento de loucura dele, talvez a Ucrânia, em algum momento se sobressaindo, poderia acontecer, doutor, algo mais drástico nesse sentido, uma guerra nuclear, por exemplo? Olha, tudo é possível, doutor Nazeu. Até um bom tempo atrás a gente achava que nunca iria existir mais seria difícil um conflito militar tão forte dentro do continente europeu. Nós estamos vendo, né? O que é que está faltando? Está faltando outras potências entrarem no conflito. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma Alemanha, os Estados Unidos, né, ele entrando com seus exércitos dentro da guerra, a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí a China vai se sentir ofendida também, vai atrás de defender a Rússia. E aí nós vamos ter o quê? Outros parceiros do lado de lá, como Irã, também entrando. E aí começa o conflito. Isso vai ser uma bola de neve. Na verdade, nós nunca vivemos uma época de tanta tensão mundial, tensão, né, militar no mundo. É tensão na China, em Taiwan, é tensão, né, Israel, né, e Palestina, é tensão, né, recentemente tivemos aí que a Sérvia e o Kosovo, né, na região da fronteira estavam se estranhando. Então nós vemos aí, doutor Nazeu, um clima de tensão mundial muito forte. Inclusive, eu posso até estar errado, mas eu acho que a América do Sul, né, ela que se cuide também, e principalmente o Brasil, porque nós somos muito, digamos assim, visados da questão da Amazônia.
Então, não agora, mas eu acho que no futuro, os olhos, não é, digamos, do mundo vão estar aqui na América do Sul. Né? Pode ser uma possível ponto, né, região do mundo de uma tensão grande de conflito. Principalmente porque nós estamos agora com uma região da América do Sul, do Cone Sul, com muitos governos de esquerda, né? A favor ali da Venezuela. Então nós tivemos agora recentemente a Colômbia, que é um ex-guerrilheiro, né, que assumiu o poder. Nós temos o governo do Chile, né, de conotação política de esquerda, e o Brasil que está resistindo, né, nesse cenário todo. Então, futuramente aí, não sei, né? Mas é um foco de tensão também a América do Sul, prevejo mais à frente. Mas se você quer falar um pouco, não quero desanimar nem colocar ninguém aqui, né, em estado de alerta, mas esses países que fazem parte da Ásia, China, Rússia, né, Irã, e outros mais que estão, Coreia do Norte, nós não podemos esquecer também, né, eles são países fortíssimos. Isso está causando uma mudança na geopolítica mundial. Por quê? Porque antes era apenas os Estados Unidos que achava que mandava no mundo. Hoje já não é mais. Hoje já se viu que não é mais. Né? Hoje nós temos um poderio chinês, poderio russo muito forte e a dependência econômica da Europa para esses países. Então o mundo anda complicado. Temos aqui o Dr. Rodrigo Leite. Dr. Rodrigo, é um assunto que ainda não se esgota, haja visto inclusive o conflito está a pleno vapor, mas em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu confesso que o senhor me deu assim luzes preciosíssimas a respeito sobre esse assunto, um assunto que é colocado na mídia, mas muitas vezes por sensacionalismo e não tem um acurado senso de responsabilidade que Vossa Excelência trouxe aqui à baila, aqui para os estúdios, para todo o pessoal de casa. Em nome da TVAD, o meu muito obrigado e fica aberta aí as considerações finais. Espero que num momento assim existe esperança. Eu ainda creio um pouquinho, não na humanidade em si, doutor, mas no Deus que ainda opera entre nós. E eu espero, eu tenho sentimentos positivos ainda, para não especificamente nesse conflito, mas ainda creio que em tudo essas coisas ainda tem um controle maior, que o botão, vamos imaginar assim, o painel, né, de um controle, né, ainda não está nas mãos do homem. Deus ainda está sobre todas as coisas. Fique aberto a falar ao pessoal de casa. Ok, doutor Nazeu, é uma satisfação estar participando aqui do programa e espero que essas palavras que eu trouxe aqui, por vezes, né, um pouco assim, digamos, pessimista, mas é uma análise que nós fazemos através de dados empíricos, analisando a história, analisando a teoria das relações internacionais, à luz de uma teoria que a gente, os teóricos chamam de realismo, que é o que as relações internacionais elas se dão de acordo com o poder e o jogo de interesses daqueles que têm o poder. Então, isso é, à primeira vista, um impactante, né, essas previsões que eu faço aqui, mas eu também sou muito esperançoso, sabe, que uma luz divina ilumine esses governantes e que se chegue a um acordo, né? Que alguém conceda um pouquinho aqui, que conceda aqui e acolá, e a gente consiga ter mais paz nesse mundo, que é o que nós estamos precisando, né? Então, muito obrigado, doutor Nazeu, e aos telespectadores. Agradeço e um ótimo dia. Tudo bem? Esse aqui é o Dr. Rodrigo Leite, professor universitário, cientista político, nos ajudou a entender um conflito que está a pleno vapor, já está há mais de 6 meses, que é a Ucrânia e Rússia, a participação de atores como a OTAN, Estados Unidos e a própria China, a situação de neutralidade que o presidente Bolsonaro adotou. Então, doutor Rodrigo, reitero meus agradecimentos, mande ali o meu abraço para toda a equipe da reitoria, do Departamento de Direito, lá da querida UFESA. E esse foi o programa Dinâmica do Direito de hoje. Permaneça com os cultos, com os eventos e que Deus abençoe a todos.